Olá! A teoria clássica da administração surgiu em 1916, 2 anos após o início da Primeira Guerra Mundial na França. Essa teoria partia do todo organizacional e da sua estrutura para garantir eficiência a todas as partes envolvidas, pessoas ou órgãos. Henri Fayol foi o fundador da teoria clássica da administração. Nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris, vivendo as consequências da Revolução Industrial e mais tarde da Primeira Guerra Mundial. Formado em engenharia de Minas, trabalhou em uma empresa metalúrgica e carbonífera, onde desenvolveu sua carreira. Para Fayol, toda a organização possui um conjunto de funções desempenhadas por empregados que possuem responsabilidades e talentos. Esses empregados são responsáveis pelas funções básicas e administrativas da empresa, têm oportunidade de exercitar suas habilidades como gestores e serem reconhecidos por isso. O sucesso organizacional depende mais das habilidades administrativas dos seus líderes do que de suas habilidades técnicas. Ainda em 1916, Fayol publicou o livro Administrazione Industriale e Generale. Nele, Fayol apresentou as funções básicas que a empresa deve desempenhar, que são elas: funções técnicas, que diz respeito à função de produção e de operações; funções comerciais, que diz respeito à função de compra, venda e permuta; funções financeiras, que diz respeito às funções de captação ou boa utilização do capital; funções de segurança, que diz respeito à função de preservação e à proteção das pessoas e dos bens da empresa; funções contábeis, que diz respeito à função de controles e registros, como inventários, balanços, custos e estatísticas da empresa; e funções administrativas, que dizem respeito à função de integração de todas as operações da organização. As funções administrativas são planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Neste mesmo livro, Fayol apresentou as funções universais da administração, por meio das quais define o ato de administrar como sendo: prever, avaliação do futuro, de tudo aquilo que poderá acontecer, um bom plano de ação que deve incluir unidade, continuidade, flexibilidade e precisão. Organizar, preparar tudo que seja útil ao funcionamento da empresa, desde a parte material até aquilo que se refere ao pessoal e ao social. Comandar, fazer agir o pessoal de forma a obter o máximo retorno em todos os aspectos, mas principalmente os globais. Coordenar a harmonia de todas as atividades é o fundamental. Os negócios e os trabalhos dependem dessa harmonia para o sucesso. A perfeita sincronização de todas as coisas e ações nos leva à harmonia. Controlar. Medir e dimensionar os atos para verificar se eles estão ocorrendo de acordo com o plano traçado. Localizar as falhas e erros é o principal objetivo, com a finalidade de corrigi-los. Os princípios gerais da teoria clássica são: primeiro, divisão do trabalho, especialização das tarefas e das pessoas, visando aumentar a eficiência. Segundo, autoridade e responsabilidade, direito de dar ordens e esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência da autoridade e, por isso, devem ser equilibradas entre si. Terceiro, disciplina, obediência, comportamento e respeito às normas estabelecidas. Quarto, unidade de comando. O empregado deve receber ordens de um único superior. É o princípio da autoridade única. Quinto, unidade de direção. Uma cabeça e um plano para um grupo de atividades que tenham o mesmo objetivo. Sexto, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Os interesses gerais devem sobrepor-se aos interesses particulares. Sétimo, remuneração do pessoal. Essa remuneração deve ser justa, capaz de satisfazer as necessidades dos empregados e atender a empresa em termos de retribuição. Oitavo, centralização. Concentração da autoridade no topo da empresa. Nono, cadeia escalar. Linha de autoridade do escalão mais alto ao mais baixo, princípio do comando. Décimo, ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Ordem material e humana. 11º, equidade. Amabilidade e justiça para obter a lealdade do pessoal. 12º, estabilidade e duração do pessoal. Quanto mais tempo o empregado permanecer no cargo, melhor é. A rotatividade é um fator negativo. 13º, iniciativa. Capacidade de visualizar um plano e assegurar o seu sucesso. 14º,
espírito de equipe, harmonia e união entre os empregados. Para Fayol, a administração é um todo do qual a organização é uma das partes. Assim, a organização abrange somente o estabelecimento da estrutura e da forma, sendo, portanto, estática e limitada. Então, a palavra organização passou a ter dois significados distintos. Primeiro, como empresa, unidade social dividida em organização formal e organização informal. E segundo, como função administrativa e parte do processo administrativo. A organização formal, ou seja, aquela que mostra a divisão do trabalho nas empresas, pode se dividir em uma organização linear ou de staff. Essas organizações são uma forma de gerir e coordenar as atividades da empresa por meio de uma estrutura de comando. A organização linear é uma organização de forma piramidal, caracterizada pela unidade de comando, unidade de direção, centralização da autoridade e princípio escalar, as escalas de hierarquia. O staff ou assessorias se caracteriza pelos conselhos, assessorias e consultorias, não possuindo autoridade de comando, sendo apenas um elemento especialista. A teoria clássica sofreu algumas críticas. São elas: primeiro, a abordagem simplificada da organização formal. Não são levados em consideração o psicológico e o social dos empregados. Segundo, a ausência de trabalhos experimentais, por o empirismo da ciência e o senso comum. Terceiro, extremo racionalismo na concepção da administração. Quarto, teoria da máquina. Quinto, abordagem incompleta da organização, pois preocupa-se somente com a organização formal. E sexto, abordagem de sistema fechado, com variáveis previsíveis e conhecidas. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal.